A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal EBD Essência. O meu nome é Éder. Hoje eu vou estar ministrando a lição de número 12 da classe de jovens, cujo título da nossa lição é O Ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Quero lembrar aos irmãos que você pode baixar gratuitamente esse slide para ministrar na sua aula, como você quiser, tá? Ele é 100% editado, 100% baseado nas lições da CPAD, né? A única coisa que eu peço para você é que você se inscreva no nosso canal, fazendo também, deixando o seu like, deixa o seu comentário, você pode deixar o seu nome ali, a gente vai crescendo o nosso canal junto com você, você faz parte dessa história de crescimento. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, vamos à aula. O texto principal está em Jeremias capítulo 1 e versículo 12, que nos traz o seguinte versículo: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O resumo da nossa lição traz a seguinte expressão: a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não pararam o profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. Os objetivos da nossa lição nos dizem o seguinte: mostrar como se deu a libertação do profeta Jeremias, refletir a respeito do remanescente judeu que optou pelo Egito e despontar a respeito da continuidade do ministério do profeta Jeremias. O texto bíblico está no livro de Jeremias, no capítulo 43, nos versículos 1 e 4. Nós não vamos ler esse versículo, mas na medida que a gente for ministrando a aula, a gente vai comentar sobre esses versículos que estão aqui, para a gente ganhar tempo. Amém, meus irmãos? Vamos em frente. Introdução. Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão, servindo de modelo. A lição deste domingo mostra a libertação definitiva do profeta, o triste estado de alguns judeus que, mesmo depois da destruição de Jerusalém, desonraram a Deus. Veremos também a fidelidade e a perseverança de Jeremias em seu ministério. Então nós vamos ver dentro desse contexto total dessa lição que vai nos trazer essas informações a respeito desse povo que ficou para trás, tá? Porque alguns foram para a Babilônia, para o cativeiro, mas outros ainda ficaram ali, alguns remanescentes ficaram ali, né? E eram para eles continuarem ali e perseverarem, mas a gente vai ver no decorrer dessa lição que esse povo, em vez de obedecer, ele resolveu continuar com a dureza do seu coração e continuar a desobedecer a Deus. E a gente vai ver o triste fim deste povo. O que aconteceu com esse povo? Isso nos traz uma reflexão muito grande, que quando andamos fora dos caminhos do Senhor, em desobediência a Ele, a gente acaba batendo muito de frente com um muro. Então a gente não deve fazer essas coisas, deve continuar sempre persistindo, sempre dando ouvidos à palavra de Deus, ao que os ensinos de Deus nos trazem, porque assim seremos cada vez mais abençoados. E a lição ela trata disso. Eles tinham uma bênção para receber com a obediência, eles resolveram desobedecer e receberam um castigo por isso. Amém? Vamos lá em frente. Tópico 1, a libertação de Jeremias. 1. Compreendendo o texto. Os primeiros 6 versículos de Jeremias, capítulo 40, conclui a seção que informa a respeito da libertação do profeta e mostra a desobediência de uma parte do povo que decidiu ir para o Egito. A sequência do ministério de Jeremias e a dureza do coração de parte do povo de Judá são bem compreendidas à luz da libertação do profeta. Então a gente consegue ver dentro desse contexto, dentro desses primeiros versículos, a libertação, como se deu a libertação de Jeremias, mas também a gente consegue ver como esse povo que ficou para trás continua a desobedecer, continua a virar as costas para a palavra de Deus, para o chamado de Deus ao arrependimento. E eles resolvem agora, além de desobedecer a Deus, resolvem virar as costas para Jerusalém, que era para eles ficar ali. A gente vai ver no decorrer dessa lição que Jeremias ele tem a oportunidade, né, ele pode decidir ficar ali ou ir para a Babilônia ou ir para qualquer outro lugar, mas ele decide por si só ficar ali para que continue a ministrar, continue a profetizar o arrependimento para esse povo. E a gente vai ver que esse povo ele continua com
com a mesma atitude que ele tinha antes da destruição, de coração fechado, de ouvidos tampados, de se afastar da presença, de não ouvir a palavra de Deus. Então, vamos ler agora em Jeremias capítulo 39, dos versículos 1 a 18, para a gente entender um pouquinho mais. Tá? Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre os teus olhos e não lhe faça mal algum. Antes, como ele te disser, procederás com ele. Por isso mandou os Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzarban, Rabi-Sarsis, Negal-Serezer, Rabi-Mangue e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. Então a gente consegue ver aqui dentro desse contexto que ele foi liberto a mando do rei, né? O capitão da guarda vai, liberta Jeremias e ainda dá a oportunidade dele decidir se ele quer ir para outro lugar ou se ele quer ficar ali. E ele decide, ele coloca no seu coração que aquele povo precisava ouvir, que aquele povo precisava se voltar ao Senhor, que ele precisava de arrependimento, né? Então que ele precisava de atenção, né? Então ele decide ainda continuar o seu ministério ali em Jerusalém. Então, continuando aqui, ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda acarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque e ao etíope, dizendo: diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para o bem, e cumpre-se-ão diante de ti naquele dia. 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue à mão dos homens a quem temes. Porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ou seja, ele estava guardado pelo Senhor, ele estava protegido, mas a mensagem de condenação, de queda, de destruição era para Jerusalém e para aquele povo também que resolveu desobedecer. É claro que a gente vê dentro desse contexto que aos que resolveram, né, que decidiram ir para o cárcere, né, aliás, para a Babilônia, Deus faria deles um novo povo de Jerusalém. Agora, aqueles que resolveram desobedecer, a gente vai ver que eles tiveram um triste fim. A gente vai continuar vendo no decorrer dessa lição, ela vai nos explanando esse contexto total, para que a gente consiga entender. Tá? Nebuzaradã era o capitão da guarda do exército da Babilônia. Ele chegou a Jerusalém um mês após a queda para concluir a destruição e liderar a condução dos prisioneiros ao cativeiro. Ou seja, Nebuzaradã, primeiro veio as tropas, elas invadiram, cercaram Jerusalém, como a gente comentou na lição passada, eles cercaram, esperaram o povo enfraquecer, consumir os seus recursos, quando o povo estava totalmente isolado de qualquer informação, isolado de qualquer recurso de água, de alimento mais fraco, mais suscetível ao ataque, eles aproveitaram, abriram uma brecha no muro, eles entraram, invadiram. Então o exército babilônico era muito estratégico, muito poderoso, né, nesse sentido. Então quando eles fazem esse ataque, eles destroem, eles já separam o povo que vai. Então um mês depois disso, claro que isso não foi de uma hora para outra, teve todo um tempo. Então, um mês depois, Nebuzaradã, o capitão da guarda agora, ele vem até ali e eles termina de destruir o que ainda tem, o que ainda resta, né, para tirar toda aquela identidade do povo, para tirar todo aquele orgulho, aquela sensação de que nós vamos voltar para casa de novo, porque as coisas ainda estão de pé, para tirar todo o incentivo ainda que lhes resta, né? Então ele vem e destrói o resto e encaminha aqueles prisioneiros, resto para o cativeiro. Tá? Outro nome que aparece é o de Gedalias, escolhido para governar Judá como representante de Nabucodonosor. Está em Jeremias capítulo 39, 14. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que levasse-o para casa, e ele habitou entre o povo.
Então, Gedalias também é outro nome que aparece aí nesse contexto. A gente vai conhecer um pouquinho dele ali no próximo slide. E então, Jeremias, quando ele é liberto, ele tem essa, como a gente já explicou, né? Ele tem a opção de ir para um lado ou para o outro, mas ele decide habitar entre o povo. Tá? O seu avô, aliás, o avô de Gedalias foi Safã, tá? O secretário de Josias. Ele atuou diretamente na leitura do livro por ocasião do reavivamento nos seus dias. Então, Safã, ele foi um dos que estava perto do rei, ele estava ali, foi ele que leu a palavra do Senhor que foi achada dentro do templo que estava perdido. E então, quando há aquele reavivamento, né, das coisas que acontece ali no reino no reinado de Josias, ele está junto, né, nesse reavivamento, nessa reconstrução, nessas quebras que a gente vê dentro do contexto do reavivamento, que houve quebras de estátuas de deuses pagãs e a procura de se voltar a Deus novamente, de buscar ouvir, dar ouvido à palavra de Deus, de se entregar novamente aos braços do Senhor, né? Então, quando há esse reavivamento novamente, Safã estava ali, né? 2 Reis 22:3 diz: e sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo. Então, ele participou ativamente desse reavivamento. Já o seu pai, Aicão, foi amigo de Jeremias, então foi um conterrâneo, foi amigo, estava próximo de Jeremias. É claro que a gente vê todo esse caminhar de 40 e poucos anos de Jeremias ali, sofrendo, ministrando, profetizando a palavra do Senhor. A gente quase vê ele sozinho, mas ele tinha alguns amigos que estavam próximos dele. A gente viu aqui Aicão, a gente viu outros no decorrer de lições passadas, mas eram poucos, bem poucos os que estavam junto dele ali nos momentos mais difíceis. A gente viu que a maioria deles era de classe bem humilde e não tinha nenhum que tivesse uma classe mais, mais próxima dos reis, desses reis que foram mal diante dos olhos de Deus. Então a gente vê que os que mais ajudaram eles foram os da classe mais baixa. Né? Jeremias 26:24 nos traz um versículo que diz: porém a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregasse a mão do povo para ser morto. Subtópico 2. A libertação definitiva de Jeremias. Por ordem de Nabucodonosor, Jeremias deveria ser liberto e receber bons tratamentos dos babilônicos. Entretanto, por razões desconhecidas, ele é visto atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, com os demais em Ramã, pronto para ser levado para a Babilônia. Ou seja, Jeremias 39, Jeremias 40, versículo 1 diz assim: a palavra veio a Jeremias por parte do Senhor, dizendo: depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir a Ramã, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todo o povo do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Ou seja, a gente precisa entender esse contexto que não foi Nebuzaradã. A gente precisa entender que quando o exército invade, ele vai e pega todas as pessoas que estavam ali, incluindo os presos de guerra, os escravos, todo o povo, e eles atam eles e prende-os para levar à Babilônia. Então, quando a gente vê Nebuzaradã, o capitão da guarda, chegando, Jeremias estava entre os que iam para o cativeiro. Então, isso que aconteceu. Por mais que Jeremias profetizasse, por mais que ele fosse a boca de Deus ali naquele lugar para chamar o povo ao arrependimento, os soldados babilônicos não tinham conhecimento de Jeremias como um profeta. Tinham ele como um prisioneiro. Eles tiraram ele de dentro do poço, do átrio,
e acharam, é um prisioneiro qualquer, é uma pessoa qualquer, faz parte do povo, mesmo que qualquer outro dissesse. Por quê? Porque o exército tinha uma missão, destruir Jerusalém e queimar os palácios, queimar as casas e trazer os prisioneiros para o cativeiro. E foi o que eles estavam fazendo. Agora, quando Nebuzaradan chega, ele muda o contexto de Jerusalém, aliás, de Jeremias, porque já estava descrito, né, já estava escrito que a sua vida ia ser preservada. Deus já tinha decretado isso. Então, a gente vê que nesse contexto, nessa parte, a gente vê que Nebuzaradan age ali para soltar. Então, não foi ele que prendeu, foi os soldados que vieram a mando do rei. Nebuzaradan foi responsável pela libertação de Jeremias e por 2 vezes libertou o profeta. E agora, pois, eis que te soltei das cadeias que estavam sob as tuas mãos, e te apraz vir comigo para a Babilônia. Vem e eu cuidarei de ti, mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde perecer, bom e reto os teus olhos, ir para ali, vai. Ou seja, Nebuzaradan vai, liberta ele e diz para ele, olha, se tu achar bom aos teus olhos ir para a Babilônia, vai, e eu vou te tratar bem lá, eu vou cuidar de ti lá. Agora, se te apraz bem ficar aqui, então fica. Agora, se também te atrai, se para ti é bom que tu vá para outro lugar, para outra terra, então também vai. Então, Nebuzaradan dá essa oportunidade dele decidir para onde é que ele vai. Então a gente vê ali que ele, no capítulo seguinte, ou aqui mesmo, né, que ele decide ficar para cuidar desse povo que ainda resta. A segunda libertação do profeta foi definitivamente, e Nebuzaradan reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus, e rememorou o teor da profecia. Jeremias 40, versículos 2 e 3 diz: tomou o capitão da guarda Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe, e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecesse a sua voz. Portanto, vos sucedeu isso. Ou seja, o capitão da guarda consegue reconhecer. Olha que bonito isso! E também que coisa horrenda de certa parte, porque o capitão da guarda dos babilônicos, que não fazia parte do povo judeu, conseguiu reconhecer a grandeza de Deus, conseguiu ver a superioridade desse Deus, porque eles também, de certa forma, seguiam um Deus, mesmo que fosse outro, né? Mas ele conseguiu ver todo o contexto de que Deus fez com aquele povo, porque ele diz assim, ó, o teu Deus pronunciou mal contra esse lugar. Ele consegue ver e ele consegue compreender e acreditar que o Senhor salvou também Jeremias, porque ele obedeceu a sua voz e o povo não. Então, por isso que esse povo estava recebendo esse castigo. Mas a parte que eu digo horrenda é porque o próprio povo de Deus não, mesmo acontecendo tudo o que estava acontecendo, dele ver com seus próprios olhos, o que já tinha acontecido com o reino do norte e o que estava acontecendo agora com o reino do sul, o reino deles sendo destruído, sendo o seu povo sendo preso, seus irmãos sendo presos, eles não conseguiram se voltar a Deus, não conseguiram se arrepender, eles conseguiram, e isso é horrendo, é triste de ver, entendeu? O próprio povo que estava dentro das coisas, que tinha o seu Deus, que os defendeu muitas vezes, que lhe deu muitas coisas, eles não conseguiam ver isso. Então isso é realmente algo tenebroso para que a gente vê. Isso acontece dentro das nossas próprias igrejas do dia de hoje. Tem muita gente que a gente vê que está dentro da igreja, mas só está o corpo. A alma está em outro lugar. O seu espírito está em outro lugar, os seus pensamentos estão em outro lugar. Então ele só está lá dentro, mesmo só o corpo. Esse povo também foi a mesma coisa, ele estava ali, era suscetível que a gente via um povo de Deus ali, mas por dentro não existia mais um povo.
não todo o povo, porque tinha remanescentes ainda que resolveram se arrepender e ouvir a palavra do Senhor e ir para a Babilônia e aceitar o seu castigo, mas daquele povo, dos remanescentes que não decidiram e resolveram continuar virando as costas para Deus. Liberto, Jeremias pôde escolher entre ficar com o povo em Judá ou ir para a Babilônia e juntar-se aos que estavam lá. Jeremias 40, versículo 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos, e te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa vir. Olha, a tua terra está diante de ti, vá para onde parecer reto aos teus olhos, ir para ali, vai. Ou seja, Nebuzaradã está dando a liberdade para Jeremias e está dando a opção dele escolher, como a gente comentou lá atrás. Você pode ir para qualquer lugar, mas se você decidir ficar aqui também, pode ficar também. Você que decide a partir de agora. Então a libertação dele foi completa ali, nesse instante. Então a gente consegue ver que ele decide ali, agora que a gente consegue ver que ele decide, olhando para esse povo que está ali, que ele precisava de uma atenção especial. A libertação definitiva de Jeremias confirma que o povo de Judá estava dividido e que tinham sido levados para a Babilônia, e os que tinham sido deixados em sua terra, impondo a necessidade de uma atenção especial. Jeremias consegue olhar e ver que esse povo que ficou para trás precisava de uma atenção. Ele olhava os dois contextos, o povo que foi para a Babilônia e o povo que ficou para trás, que estava indeciso ainda. Então ele prefere gastar ainda mais a sua vida no seu ministério, completar o seu ministério, do que descansar. Então a gente vê que a grandeza no ministério de Jeremias, até mesmo dentro do seu próprio espírito, do seu próprio coração, porque ele se volta e demonstra amor ainda para aqueles que ficaram, mesmo sabendo, nós olhando que esse povo ainda decide não abandonar e ficar com o coração endurecido em relação ao chamado de Deus para o arrependimento. O futuro do povo, subtópico 3. Por cerca de 46 anos, Jeremias advertiu Judá, principalmente sobre a necessidade da obediência de Deus. Então a gente vê dentro desses 46 anos que desde o início, desde o rei Josias, Jeremias profetizando, e não foi em 46 anos, não são 2, 3 dias, não são meses, são anos profetizando que esse povo devia se arrepender. Então esse povo teve tempo de se arrepender, teve tempo de repensar como estava agindo, de se voltar o coração a Deus, e esse povo continua sempre seguindo os seus líderes e achando melhor desobedecer a Deus. Jeremias 7, 23 e 24 diz: os mais isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então isso é uma bênção para eles. Mas se não ouvirdes, nem inclinar dos seus ouvidos, mas andarem nos seus próprios conselhos, no seu próprio coração malvado, e andarão para trás e não para adiante. Andaram para trás e não para adiante. Ou seja, e vemos aí também a maldição, né, que eles trouxeram para a própria vida deles com a desobediência deles. O Senhor ordenou que o povo que estava em Jerusalém não se ausentasse da cidade sobre a promessa de abençoá-lo e sustentá-lo em meio ao caos que se encontrava. Ou seja, esses remanescentes que ficaram para trás, Deus ordenou para eles que eles não se retirassem dali, que eles permanecessem ali, tá? Mesmo sabendo que seus irmãos foram para o cativeiro, eles que ficaram para trás eram para permanecer em Jerusalém, mesmo que Jerusalém estivesse totalmente destruída. Era para eles continuarem ali, porque Deus era com eles ali. Era para eles ficar, que Deus ia sustentar eles. Mas o que acontece? A gente vai ver que eles desobedecem e vão para o Egito. Eles resolvem virar as costas para Deus. E a gente vai ver todo o que acontece com eles depois que eles vão para lá. Porque o coração do povo nesse momento, eu creio que estava com até a raiva do que estava acontecendo, achando que Deus abandonou eles. Mas na verdade, eles abandonaram Deus
há 46 anos. Porque Jeremias, como eu disse, não foi 1, não foi 2, não foi 3 anos. Foi em 46 anos, profetizando o arrependimento para esse povo. E esse povo resolve não obedecer. A invasão e a destruição de Jerusalém, que resultou no cativeiro babilônico dos judeus, dividiu o povo entre os que foram levados para a Babilônia e os que ficaram em Jerusalém. O futuro dependia diretamente da obediência à voz a Deus, à voz de Deus. Ou seja, a gente consegue ver esses dois planos. O povo que decidiu obedecer e foi levado para cativeiro, a gente consegue ver esse povo, e a gente consegue ver o povo remanescente que ficou em Jerusalém, que sobrou. O futuro deles dependia da obediência tanto de um como de outro. O futuro deles dependia deles ouvirem a voz de Deus e andarem nos seus preceitos, mesmo eles estando em lugar estranho ou dentro de Jerusalém destruída. O futuro deles dependia da obediência. Assim como foi lá atrás, o futuro deles dependia da obediência, mas a desobediência deles trouxe sérios danos a eles, a esse povo e ao seu reino. Então agora, principalmente, o futuro deles, eles estando lá na Babilônia ou estando aqui, dependia da obediência de Deus. Mas o que acontece? O livro de Jeremias retrata a desobediência dos que não foram levados para a Babilônia, do mal que fizeram a Gedalias e a insana decisão de ir para o Egito, atraindo o juízo divino sobre si. Então esse povo ele continua virando as costas para Deus, desobedecendo a Deus, e resolve, em vez de eles ficarem ali a obedecer o mandado de Deus, fiquem aqui que eu vou sustentar vocês, eles resolvem ir para o Egito. E esse foi o futuro desse grupo, enquanto o povo do futuro pelo qual a restauração viria e o plano de Deus continuaria, foi formado por aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. Então, o novo povo de Jerusalém foi formado por aqueles que estavam na Babilônia. Por quê? Porque eles obedeceram. Mesmo que durante esses 46 anos esse povo todo resolve desobedecer, no último instante eles resolvem, vendo a destruição, vendo que não havia mais como voltar para trás, eles resolvem ir para a Babilônia e receber o seu castigo. E desse povo é feito um novo povo. Agora, aquele povo que não desobedeceu, esse que Jeremias ficou para trás para profetizar para eles, para chamar o arrependimento, para mostrar a grandeza de Deus em cuidar deles, e também a sua justiça em castigá-lo pela desobediência deles, esse povo que foi para o Egito, esse povo se perdeu. Né? Jeremias 29, 17 e 18 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a pesta, falo-ei como figos podres que não se podem comer, de ruins que são, e persegui-los com espada, com fome, com pestes, e dá-los-ei para se deslocarem por todos os reinos da terra, para ser como maldição, um espanto, um assobro, um opróbrio entre todas as nações, para onde tiver lançado. Ou seja, esse povo que resolveu desobedecer à voz de Deus, de não ficar em Jerusalém, ou de não ir para a Babilônia, esse povo que resolveu desobedecer e resolveu para ir para o Egito, sofreu com morte, sofreu com a peste, sofreu com o castigo do povo egito, porque foi tratado como escravo, né? Foi vendido, foi desrespeitado, foi desmerecido, foi envergonhado, e viveram errantes. Viveram errantes pelo povo. Então, cada um que passava olhava. Olha, não é aquele... Eles eram envergonhados. Olha, não é esse povo de Jerusalém que tinha um Deus, né? Como é que Deus consegue fazer isso aí? Como é que esse povo está vivendo dessa forma? Então, eles serviram como vergonha. Mas a vergonha não foi para Deus. A vergonha foi deles. Porque eles tinham que obedecer. E eles resolveram desobedecer. Então, a vergonha era deles. Se eles tivessem obedecido, nada disso tinha acontecido. Então a gente vê as consequências bem fortes e bem presentes na desobediência do povo às leis de Deus, aos preceitos de Deus, aquilo que Deus ordena.
E isso serve para nós nos dias de hoje, que cada vez que a gente desobedece, anda fora dos caminhos de Deus, anda fora dos seus preceitos, nós também somos de certa forma, castigados, né? E é como eu falei lá atrás, Deus é um Deus santo, que ele quer que o seu povo que se aproxima dele também seja santo. Deus é um Deus que tem numa das suas mãos o cajado aliás, a vara para ensinar e para corrigir, mas também tem o cajado para trazer para si o seu povo, mas esse povo realmente não obedeceu. E a gente é da mesma forma. Se a gente continua a desobedecer a Deus, a gente, de certa forma, é castigado, sim, pela nossa desobediência. A gente passa a ter muitos problemas no decorrer da nossa vida. Então, o que é mais fácil, obedecer ou sacrificar? Responda aí você. É mais fácil obedecer ou sacrificar? Tópico 2. Um remanescente judeu no Egito. Subtópico 1. Egito, o refúgio de alguns judeus. O Egito aparece em diferentes momentos da história de Israel. Em Êxodo, capítulo 1 e versículo 1, nós vemos esse versículo. Este, porém, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, e cada um entrou em sua casa. Então, o Egito ele aparece em vários contextos do Antigo Testamento. A gente vê ele nos tempos de Jacó, a gente vê ele nos tempos de Abraão. Então, o Egito foi sempre mencionado. A gente vê o Egito nos tempos também de Moisés. Então, sempre foi mencionado o Egito dentro do Antigo Testamento. E também a gente vê isso em alguns capítulos do Novo Testamento. Nos dias de Jeremias, mais especificadamente, após a invasão e destruição de Jerusalém, o Egito serviu de refúgio para um grupo de judeus que, em desobediência à voz de Deus, decidiram viver ali. Então a gente consegue ver mais a presença do Egito agora no contexto de Jeremias, desse povo que remanescente, que ficou para trás, né, que escapou de ir para o cativeiro babilônico. A gente vê ele indo agora, em desobediência à voz de Deus, para o Egito. Tá? Uma parte dos judeus que ficaram em Jerusalém se instalou em Migdol, que ficava a leste de Táfnis. Em Ezequiel 29:10, em 30, versículo 6, a gente consegue ver isso aí. Outra parte deles escolheu Nofe e região de Patros, Jeremias 44:1. Então vamos ver uma expressão aqui em Ezequiel 29:10 diz: portanto, eis que estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra, o Egito, deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Então a gente consegue ver a perseguição de Deus a esse povo desobediente. Jeremias 44:1 diz: a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo, ou seja, Deus estava com um olho naquele povo que resolveu se esconder. Eles achavam que eles iam se esconder dos olhos de Deus, mas quem se esconde dos olhos de Deus? Quem se esconde? Mesmo que a gente cave um buraco, como a própria Bíblia diz, que a gente se cava uma caverna para se esconder, não consegue se esconder da presença de Deus. As nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a nossa vida está patente diante de Deus, não tem como nós se esconder. O que nos resta é obedecer a Deus e servi-lo, honrá-lo. Né? De resto é inútil. Né? Nós temos que viver para glorificar o nome dele como um povo santo escolhido, e não para se esconder. E a gente consegue ver em vários outros capítulos, até mesmo se a gente for caminhar para trás não, eu digo, se a gente for caminhar eu digo para trás em outro contexto, né? O de Jonas resolveu, Deus diz para ele, vai lá e profetiza para Nínive, e ele vai para outro lugar, ele vai
pega um barco e vai para outro lugar, 800 quilômetros para outro lugar. E o que Deus faz? Não adianta se esconder. Te mandei lá, eu estou te vendo, mesmo que tu fique dentro de uma baleia. Entendeu? Então, Deus é magnífico, é soberano, não tem como a gente se esconder dele. O que nos resta, como eu disse, é a obediência. Ao que tudo indica, Pátro sediou um encontro de todo o povo que habitava no Egito, ao que a ira de Deus se acendeu e o seu juízo foi proclamado. Então, olha como esse povo foi rebelde a ponto de além de se esconderem, de fugirem da presença de Deus, de desobedecerem a sua voz, eles resolvem fazer uma festa para comemorar, para se encontrar com aquele povo que estava ali. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento de todo o povo que está em Jerusalém, no Egito, daqueles que se esconderam da voz de Deus. Isso foi errado, extremamente errado, porque Deus acendeu mais a ira de Deus contra eles. E é por isso que Deus decreta, proclama o seu juízo para eles, entendeu? E eles passam, né, como nós vimos ali, esse povo vai ser destruído, né? Assim como o Jerusalém foi destruída, depois, mais tarde, a gente vai ver que o Egito é invadido pelos babilônicos. Então, esse povo pagou caro pela desobediência à voz de Deus. O argumento dos judeus, sobre o tópico 2. Nesse tempo, a idolatria passou a ser parte da constituição familiar desses judeus no Egito. As mulheres, com anuência do marido, ofereciam adoração à chamada Rainha dos Céus. Ou seja, agora, além da desobediência, esse povo passa a conhecer a cultura desse novo povo do Egito, passa a conviver com esse povo egípcio e passa a cultuar novos deuses. Eles passam a apresentar sacrifícios com autorização dos maridos. Olha só, as mulheres passam a oferecer sacrifícios e oferendas, adoração a uma deusa chamada Rainha dos Céus. Ou seja, olha até onde esse povo foi, até o fundo, do mais fundo dos povos, trocar o Deus dos exércitos, o Deus do judeu que chamou esse povo para ser seu, por uma estátua de pedra que não come, não fala, não anda, não vê, não ajuda, não faz nada. Para você ver o quanto profundo foi a desobediência deles. Eles não só desobedeceram com a sua voz, mas com ação, com intenção. A gente vai ver isso. Jeremias 44 e verso 25, parte B, diz assim: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus, dele oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Ou seja, aqui a mensagem está dizendo que eles cumpriram aquilo que eles falaram. A gente vai ver ali no outro versículo que eles falam que vão fazer isso e aqui confirma que eles fizeram. Ou seja, agiram de livre e espontânea vontade de se encurvar, de adorar outros deuses. A ira de Deus se acendeu e a punição foi anunciada para esses judeus que defenderam sob o argumento que, embora estivesse contrariando o Senhor, todavia não lhes faltava pão e alegria nos tempos bons. Jeremias 44, 17 diz: certamente cumpriremos todas as nossas palavras que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha do céu e oferecendo-lhe libações, como nós, os nossos pais, os nossos reis, os nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vivíamos mal algum. Ou seja, olha a insanidade desse povo. Eles estavam em Jerusalém, eles já ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, né, com autorização dos seus líderes, com autorização dos seus reis, com autorização do próprio povo, dos seus maridos, aliás, do marido das esposas.
Então, assim, ó, contrariando o chamado de Deus, contrariando a palavra de Deus para que eles não fizessem, e mesmo Deus olhando para eles e vendo eles, eu consigo ver eles adorando um Deus, e Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não lhe deixando faltar o pão nosso de cada dia para eles, e eles achando que essa estátua ou ou esses reis pagões é que estavam dando pão para eles, que estavam dando fartura para eles. O amor de Deus por eles estava sendo feito, se fazendo no meio deles, e eles achando ainda que eram outros deuses. Olha o engano que eles estavam vivendo e que eles continuam vivendo. Eles não conseguem ver a realidade, eles não conseguem ver a gravidade do que estava acontecendo. E eles continuam a viver dessa forma. Eles, na verdade, eles tamparam os seus ouvidos, os seus olhos e a sua boca e continuaram da mesma forma. Endureceram o seu coração e não quiseram voltar atrás. Então, tudo o que aconteceu com esse povo foi por causa disso, por causa da desobediência, por causa do endurecimento do seu coração e também por causa dessa idolatria insana que eles viviam. O juízo divino. A desobediência, que está lá em Jeremias capítulo 43, versículos 1 a 7, e a idolatria deliberada, está escrito ali em 44, no capítulo 44, versículo 3, nos versículos 15 a 18, foram os principais pecados desses judeus que foram para o Egito, razão pela qual Deus falou sobre o seu juízo, nos versículos de 20 a 30. Jeremias 44, 3 diz: por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servindo a deuses estranhos que nunca conheceram nem eles, nem vós e nem os vossos pais. Ou seja, essa idolatria que eles estavam vivendo não é de agora, já era dos seus pais, dos seus avós, e veio passando de geração a geração para eles. Então, por isso que Jeremias ele vem profetizando lá atrás, 46 anos atrás, para um chamado de arrependimento para eles, porque já estavam vivendo dessa forma. Deus está nesse versículo dizendo que tudo isso ocorreu de mal para eles por causa do que eles estavam fazendo, do que eles estavam realizando, indo queimar incenso a outros deuses, estar servindo a outros deuses, se inclinando a deuses desconhecidos que não podem ouvir, que não podem falar, que não podem fazer nada por eles. A uma estátua de pedra ou de madeira. Era isso que Deus estava mais irado, que esse povo foi um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, mas que virou as costas para ele. Esses judeus se lembraram dos dias de Manassés e transferiram os méritos, a prosperidade desses dias à rainha dos céus. Ou seja, eles estavam se lembrando de um tempo de prosperidade que o próprio Deus estava dando para eles, mas eles estavam achando que era Deus, era esse Deus, essa rainha dos céus. E olha, gente, a insanidade desse povo era tão grande, porque nos tempos de Manassés, eles queimavam os próprios filhos como sacrifício, era terrível. E esse povo continua fazendo esse tipo de coisa, oferecendo libações, oferecendo seus filhos. Então isso é horrendo, isso causou a destruição desse povo rebelde, desse povo de coração endurecido, desse povo que resolveu virar as costas para a voz do Senhor. Jeremias 7,18 faz referência à divindade que no Oriente Médio se aplica a várias deusas, aqui a respeito a deusa da fertilidade Astarte ou Ita, que está de mal, nada de mal tinha lhes acontecido. Então eles essa deusa já vem de outras culturas, ela tem vários nomes, tem deusa dos céus, a deusa Astarte, a deusa Ishtar, a deusa da fertilidade, a deusa então assim, ela vem de várias outras culturas, mas sempre no mesmo contexto. Então, cada vez que eles se ajoelhavam a essa Deus, que se cultuavam a essa Deus, eles estavam irando o Senhor, que ele chamou de meu povo. Tá? Jeremias 7,18
diz, os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Ou seja, o contexto que está aqui está falando de toda a família cultuar a um Deus estranho. Então, além de ter além deles terem antes um rei que não servia a Deus, eles tinham o cabeça da família, que é o pai, que lhe dava, que era para puxar as rédeas da sua família, da esposa, dos seus filhos, e levarem ao caminho do Senhor. O que eles faziam? Ele dava autorização para essas mulheres fazerem também, assim como seus filhos. Então, o contexto de Jeremias 7,18 diz que toda a família cultuava um rei estranho, a um Deus estranho. Agora, 44,17 diz assim: mas certamente cumprirei toda a palavra que sai da boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Ou seja, essa sensação de segurança era falsa. A gente viu que essa segurança era falsa. Essa quebra de aliança com o Senhor que resultou a destruição deles foi por causa da idolatria deles. Em meio ao anúncio de juízo, Deus não deixou de demonstrar a sua bondade e o seu compromisso com o seu povo, na promessa de que preservaria alguns e que conseguiram escapar. Jeremias 44,14 diz: de maneira que da parte dos remanescentes de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiraram voltar para nela morar. Porém, não tornarão senão uns fugitivos. Ou seja, em meio àqueles que foram para o Egito, achando que iam escapar da destruição, da morte, da fome, eles tinham no seu coração: não, nós vamos fugir e vamos para o Egito e vamos lá morar até que as coisas voltem, e daí a gente consegue, até que as coisas voltem ao normal, e depois a gente volta, anos depois a gente vai voltar. Mas na realidade, Deus estava dizendo para eles que eles não iam escapar. Eles não iam escapar. Mas porque eles iam ser mortos, eles iam ser destruídos, eles iam se perder, mas a bondade de Deus se faz presente ainda nessa questão, porque Deus diz para eles que senão alguns que retornaram como fugitivos, entendeu? Então, alguns que foram para lá e resolveram voltar, olha, estamos no lugar errado, vamos voltar e vamos nos arrepender. Então, desses, alguns ainda conseguiram voltar e Deus os abraçou de novo. Então, a gente consegue ver as misericórdias de Deus, mesmo na ira de Deus contra aquele povo. Porque alguns iam conseguir se escapar. Se tivesse algum desses remanescentes que fosse escapar, ele ia se salvar. Mas aquele povo que continuaria lá, que continuou a fugir do Egito, que continuou lá no Egito, com aquele pensamento: quando as coisas mudarem, nós vamos voltar, esse povo se perdeu, esse povo morreu. Tá? Eis que uma fagulha da misericórdia de Deus em meio à escuridão, pois ela continua mesmo quando tudo parece acabado. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ou seja, em meio à escuridão, em meio a tudo aquilo que não dá certo, em meio ao vale da sombra da morte, as misericórdias do Senhor continuam a se fazer a cada manhã. A gente pode até achar que tudo está acabado, que a nossa vida está acabado, que é hora de morrer, é hora de se entregar, mas é nesse momento que a gente consegue ver a luz do Senhor clarear os nossos pensamentos, consegue ver a voz do Espírito Santo e nos chamar. Porque as misericórdias do Senhor se refazem a cada manhã. Porque quando a gente está no fundo do poço, que a gente não tem mais força, que todas as vozes se calaram, a gente, nessa hora de silêncio, quando a gente acha não tem mais jeito, a gente consegue ver a voz nítida de Deus dizendo: levanta, filho, que agora eu vou tratar contigo. É isso que acontece com eles.
entendeu? Ainda nesse momento de ira contra aquele povo, quando esse povo, no último instante, Deus diz, ainda aquele que se arrepender e resolver voltar para casa, esse povo eu vou abraçar, eu vou fazê-lo meu povo. Então a gente consegue ver, né, o amor de Deus em meio à escuridão, em meio à sua ira sendo derramada no meio daquele povo que tem o coração endurecido. Isso serve para nós também. Quando a gente está numa situação difícil, é nessas horas que a gente perde toda a força, que a gente está jogado no chão, Deus vem e estraçalha o nosso escudo de proteção, aquilo que não deixava nada penetrar. Porque de vez em quando a gente está tão focado no nosso ser, está tão focado no nosso ego, que a gente faz uma barreira, um muro que não deixa, a gente não escuta a voz de Deus. Mas quando a gente está totalmente acabado no chão, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo vem e quebra toda, estilhaça as nossas defesas e consegue penetrar não só nos nossos ouvidos, mas no nosso coração, e fazendo com que a gente retorne a Ele de novo. E isso é maravilhoso, é lindo. Tópico 3. O ministério continua. A história continua. Além da desobediência, esses judeus praticaram a idolatria em níveis imagináveis, o que mostra a sua obstinação e dureza do seu coração. E a gente vê isso nos versículos 44, versículos de 1 a 10, que está no próximo slide. Mas eu não vou ler agora, eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, porque a gente já viu que nos versículos anteriores diz que eles fizeram isso dentro de Jerusalém, nas cidades de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Então, assim, ó, eles se voltaram, tendo um templo onde Deus habitava, que foi construído para que Deus habitasse. É claro que Deus não habita em templos de mãos humanas, mas onde tinham os seus sacerdotes, eles esqueceram disso, esqueceram que foram um povo de Deus, esqueceram e começaram a se encurvar, começaram a adorar, começaram a se ajoelhar, a se prostrar diante de deuses estranhos, a oferecer sacrifícios, libações, os seus próprios filhos começaram a sacrificar para esses deuses, provocando a ira de Deus, a destruição do seu povo, a destruição do seu templo, a destruição dos seus muros, a destruição da sua cultura, a destruição também da sua identidade como povo santo. Entendeu? Então, esses foram níveis inimagináveis. E Deus continuou falando, o profeta seguiu profetizando, e boa parte do povo que seguia no mesmo caminho, definitivamente. A história continua com ela e devemos aprender a reconhecer os próprios erros, nos humilhar e clamar as misericórdias divinas. Ou seja, a gente vê que mesmo Deus, o profeta profetizando, mesmo boa parte do povo ouvindo, eles continuaram com o coração endurecido. E isso demonstra o quão baixo esse povo conseguiu chegar, o quão distante do coração de Deus o povo conseguiu chegar. Então a gente tem que levar isso como exemplo, né, a não ser seguido, de não se afastar de Deus, porque quanto mais erro a gente comete, mais pecados a gente comete, quanto mais longe, mais difícil é de chegar. Se a gente já caindo nos dias de hoje, a gente em pé do jeito que está, e a gente cai, a gente não consegue olhar para cima. Confessa comigo, meus irmãos, olhem comigo. A gente não consegue, se a gente peca, a gente às vezes vai no culto e a gente não consegue olhar para cima. A gente vê os nossos irmãos, todo mundo adorando a Deus, louvando e glorificando, e a gente não consegue fazer porque sente vergonha. Imagine a gente continuar pecando muito tempo. Nosso coração vai se enchendo de entulho, de sujeira, de pecado, a ponto de uma hora para outra a gente largar totalmente os caminhos do Senhor e se perder. E esse é um erro que jamais devemos cometer. A gente deve reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pequenos, reconhecer que somos pecadores, se ajoelhar, humilhar, se clamar a Deus as suas misericórdias e se voltar a Deus. Porque, meus irmãos, a gente é fraco, a gente é pó, a gente é como uma folha seca ao vento, de um lado para o outro.
A gente não tem, sem Deus, somos peixes fora d'água. Não vivemos fora da água. A gente precisa viver em Deus. A gente precisa viver debaixo da sua mão poderosa. A gente precisa reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade diante de Deus. A gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Aprender que a gente não pode continuar, que a gente deve e continuar, que somos povo santo, escolhido, povo que deve permanecer reto e que deve honrar, deve glorificar o nome do Senhor. É isso que a gente deve fazer. Aqui nos traz aqui nos traz o Jeremias 44, versículos de 1 a 10. Você pode ler com seus alunos. Eu trouxe para vocês, mas a gente já explicou. A gente vai continuar. Os remanescentes de Judá desobedeceu a ordem divina e, em vez de ficar em Jerusalém, optou pelo Egito. 42, 19 e 22. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescentes de Judá, não entreis no Egito. Olha o que Deus está falando. Não vão para o Egito, não entreis. Tende por certo, hoje testifiquei contra vós. Ou seja, eu sou testemunha. Não faz isso. Não vá contra a minha ordem. Não entreis no Egito. Porque vós enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora, por nós o Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser Senhor nosso Deus, declara-no assim e faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele nos enviou a vós. Ou seja, o povo, a mensagem foi declarada ao povo, foi dita a eles, mas eles mesmo assim não ouviram, e eles foram para o Egito, desobedecendo a voz direta de Deus. O tempo passou, as experiências foram muitas e profundamente duras para Judá. Contudo, não foram capazes o suficiente para quebrantar o coração desse povo, que optou por continuar no caminho da desobediência. Jeremias 42, 19 e 22. Agora, pois, sabeis por certo que morreis à espada, de fome e de peste, no lugar onde deseja ir, para lá morardes. Ou seja, você consegue ver agora sendo declarada a justiça, a ira, a providência de Deus em relação à desobediência deles. Eles desobedeceram e foi decretado que eles iriam morrer, tá? Iam de fome, de peste, a espada. Então a gente vê todo esse contexto de destruição e perca desse povo que resolveu desobedecer. Tá? Subtópico 2 do tópico 3. O ministério continua. A última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando a sua perseverança e o seu compromisso ministerial, mesmo diante da rejeição de seus ouvintes e da terra estranha em que estavam. Jeremias 43, 2 e 44, 1. Então falaram Azarias, filho de Osaías, e a Joanã, filho de Caerá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu disseste mentiras, o Senhor Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito, para ali não habitar. Ou seja, eles olharam para Jeremias que estava profetizando. Jeremias profetizava para eles, olha, o Senhor está declarando, não vão para o Egito. E eles se revoltaram contra Jeremias, dizendo, de certo que Deus não falou para nós não ir para lá. Tu está mentindo. Ou seja, mesmo com todo o contexto de destruição que estava vendo, eles ainda continuaram com seu coração obstinado, eles continuaram com seu coração endurecido e resolveram continuar não dando a voz de Deus. Então isso é grave, por isso da destruição desse povo, por isso que esse povo se perde. Jeremias 44, 1 diz, a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e Téfanes, e em Nof, e em terra de Patros, dizendo. Então a gente consegue ver esse contexto de
destruição, né, por causa da desobediência deles. O conteúdo dessa mensagem confirma a fidelidade ministerial de Jeremias, contrastando com a longanimidade divina e a dureza do coração, e o povo alertando sobre as consequências da idolatria. Ou seja, a gente consegue ver no contexto total, né, a fidelidade ministerial de Jeremias. Jeremias, mesmo em tempos de sofrimento, e mesmo dentro desses 46 anos ministrando a palavra de arrependimento para esse povo, a mensagem dele não muda. Ele continua sendo fiel à mensagem de arrependam-se, se voltem a Deus. Então isso contrasta também com a longanimidade de Deus. Deus esperou todo esse tempo, não só esse tempo dos seus 46 anos, mas de anos anteriores, já para que esse povo se voltasse a ele. Jeremias foi chamado nesse tempo para ministrar o arrependimento para eles. Mas Deus já estava esperando há tempos já, há muito tempo, esse povo retornar aos braços do Senhor. Tá? Então e a gente consegue ver também a dureza desse coração, mesmo com um alerta de destruição, da ira de Deus, do cálice de Deus sendo derramado em Jerusalém, com a destruição, né, o cerco, o cativeiro, a gente consegue ver que mesmo assim esse povo continua com o coração endurecido. Tá? Jeremias 44, 2-6 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, eis que nelas são hoje de uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem os vossos pais. E vos enviei a todos os meus servos e os profetas, madrugando e enviando e dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira se acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se um deserto em desolação, como se vê hoje. Jeremias 44, 2-6. Tá? Então a gente consegue ver toda essa sentença que foi declarada a eles por causa de desobediência, por causa desse coração endurecido desse povo, que não se voltou nem nos últimos dias, nem durante todo o tempo dos 46 anos e outros anos atrás, que a gente vê a longanimidade de Deus em chamar o seu povo através dos outros profetas também que teve. Né? Há também uma forte contraste com a perseverança do profeta, com a fragilidade da fé e do compromisso do povo. Então a gente vê a perseverança desse profeta em meio ao seu sofrimento, em meio a ver os seu povo ser levado cativo como escravo. A gente vê o sofrimento dele em ver as praças, em ver os seus muros, os seus templos, a sua cultura, a dignidade, a sua identidade como povo santo, como povo chamado. Então a gente vê todo esse sofrimento, a tortura de Jeremias, o cárcere, a ele ser maltratado. A gente tudo isso aí a gente vê a perseverança nele em pregar a palavra que foi lhe dada, a palavra de Deus, tá? E a gente vê a fragilidade da fé e do compromisso do povo, que estava no chão. Eles não tinham compromisso nenhum com Deus. Sim, a gente consegue ver um certo compromisso deles nos tempos de Josias, mas depois desse tempo, com esses novos reis que vieram depois, a gente acaba vendo que esse povo seguiu esses líderes fracos e esse povo se perdeu. Tá? Então a gente consegue ver todo a destruição sendo causada, o sofrimento deles causado por causa desses eventos aí, que culminaram na destruição de Jerusalém e também no cativeiro babilônico. Conclusão. O ministério de Jeremias não se limitou apenas em anunciar as tragédias que estavam por ocorrer pela indiferença
do povo com Deus, mas constitui também a convocação ao arrependimento e à obediência, com vistas à restauração. Jeremias foi um profeta que até o final dos seus dias, e mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele conseguiu em sua missão, ele seguiu em sua missão profética. Ou seja, Jeremias foi até o final e continuou a fazer a sua missão de profetizar com esmo, com fidelidade e com vontade. Mesmo, né, nos últimos dias, quando ele tinha a possibilidade de ou ir para a Babilônia ou ir para outro lugar e descansar até o fim dos seus dias, ele decidiu que ele tinha que cuidar daqueles que ficaram para trás, né, e ainda tentar fazer com que aquele povo se arrependesse e voltasse a Deus. Tá? Que Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo. E eu vou deixar, você pode olhar depois, tem os próximos slides que tem as perguntas. Né, o professor pode ministrar as perguntas para os seus alunos. Tá? Tem aqui a hora da revisão, tá? E as 5 perguntas para os seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.